Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos nas nossas aulas anteriores e, para aquilo, lhes farei uma pergunta. Como poder conectar eletricamente três lâmpadas, sabendo que só existe uma bateria e desejando que as três lâmpadas fiquem acesas mediante essa conexão? Supondo que existem fios elétricos de um comprimento bastante grande e está à vontade para usá-los. Qual será a melhor maneira de ligar essas três lâmpadas e que fiquem acesas, sabendo que só existe uma fonte elétrica? Para aquilo, começaremos o tópico da aula de hoje, que chama-se conexão elétrica. Nesse caso, relembrarei que um elemento resistor, um elemento resistivo, está composto por um material caracterizado por essa constante, que é uma propriedade intrínseca ao próprio material, a resistividade, e, portanto, a sua resistência elétrica ao fluxo de corrente elétrica dependerá do seu comprimento, da sua área da seção transversal e da composição desse material. Ou seja, uma propriedade intrínseca. Quanto melhor seja quanto mais baixa seja a sua resistividade, menor será a sua resistência elétrica. E dessa forma, como tínhamos visto anteriormente, representa-se pictoricamente um esquema que associa um resistor para um circuito. Não vale a pena fazer a representação geométrica desse elemento resistor, mas sim um símbolo que associa essa informação física, um elemento que apresente resistência ao fluxo de corrente elétrica. E que bom que esse elemento seja associado a uma lâmpada, para responder à pergunta inicial. Se essas lâmpadas fossem ligadas uma em sequência da outra, tem essas três lâmpadas, uma consecutivas à outra, com fios e com o bocal necessário para que exista a conexão elétrica, mas os fios à vontade, inicialmente ligando bocais com bocais, implica-se em uma conexão que seja consecutiva. Qual será a resistência equivalente total desse conjunto de três lâmpadas elétricas se cada uma das lâmpadas incandescentes possuem resistências caracterizadas mediante R1, R2 e R3 para distingui-las entre si? Qual será a resistência equivalente? A resposta mediante essa conexão em série será uma resistência equivalente, representada como a consequência de ter três resistores consecutivos, ou três resistores interligados entre si. Nesse caso, uma conexão em série, uma dificuldade de transmitir o fluxo de corrente elétrica na primeira, que acumula-se adicionalmente com a segunda, que adiciona-se a essa dificuldade da terceira. Portanto, a resistência elétrica equivalente desse circuito com os três resistores na conexão em série será uma resistência expressa mediante a soma linear entre os três elementos. Nesse caso, a resistência do primeiro mais o segundo mais o terceiro, implicando que a resistência total seja maior que a maior resistência presente no próprio circuito elétrico. Uma adição de dificuldades que está presente para a corrente elétrica. E se esse circuito elétrico, esse conjunto de resistores, se fosse usado para compor um circuito elétrico interligado a uma bateria que tem uma diferença de potencial elétrico entre os seus terminais, representada como sendo V0, mensurável em volts, e, portanto, em virtude dessa diferença de potencial elétrico do trabalho por unidade de carga, que representa a diferença de potencial elétrico, haverá um fluxo de portadores de carga, ou seja, uma corrente elétrica que passará por cada um dos resistores e também culminará no terminal negativo da própria bateria. Qual será a corrente elétrica desse circuito coletivo? Ou seja, é a mesma corrente elétrica que passa por cada um dos três resistores, mas qual será a sua intensidade? Se os três elementos resistores comportam-se de forma linear entre a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica, implicando que satisfaçam ou implicará que satisfaçam a lei de Ohm. E, portanto, a lei de Ohm associa a diferença de potencial elétrico ministrado com a corrente elétrica mensurável
e a resistência do circuito completo. Nesse caso, para uma resistência equivalente, a corrente elétrica dependerá da diferença de potencial elétrico ministrada pela bateria e a resistência equivalente presente no próprio circuito elétrico. E a diferença de potencial elétrico por resistor, pois sabe-se que coletivamente será essa informação. A fonte fornece uma diferença de potencial elétrico. Mas o que aconteceria se mensurássemos a diferença de potencial elétrico entre os terminais de um resistor, entre os terminais de outro resistor e entre os terminais de outro, o terceiro resistor? Qual seria a informação obtida mediante esse multímetro? Para o primeiro resistor, no qual passa ou é transcorrido por uma corrente I, que expressa-se dessa forma, dependerá da sua resistência. Tá? Será a mesma informação para todos os resistores, mas quanto maior seja a resistência elétrica, maior será a diferença de potencial elétrico entre os seus terminais. O mesmo lhe acontecerá ao segundo resistor e ao terceiro resistor. O resistor que tem uma maior diferença de potencial elétrico nessa conexão é porque tem a maior resistência elétrica. E com base nessa descrição, podemos continuar fazendo seguinte análise. A soma de todas as diferenças de potencial elétrico, pois se o potencial elétrico é energia, potencial elétrica por unidade de carga elétrica, ou trabalho realizado para fazer esse movimento de fluxo de carga, ou seja, a corrente elétrica por unidade de carga elétrica, e esse trabalho é ministrado por essa bateria ou por essa fonte elétrica, quando se faz a adição dos três elementos associados à diferença de potencial elétrico entre cada um dos resistores, implicará que seja equivalente a esses elementos em comuns, ou seja, a mesma corrente elétrica. Mas quando se faz a soma, esse elemento em comum está presente para cada um dos três resistores. E esse elemento entre parênteses representa a resistência equivalente. Portanto, simplificam-se, ou poder-se simplificar a expressão, e a equivalência resulta em que a diferença de potencial elétrico em cada um dos três resistores será equivalente à sua soma, à sua contribuição coletiva, a energia por unidade de carga ministrada a esse circuito. Em outras palavras, a quantidade de energia potencial elétrica por unidade de carga ministrada pela bateria, a fonte que faz o trabalho de deslocar as cargas elétricas e criar esse fluxo e, portanto, uma corrente elétrica, será equivalente ao trabalho realizado por unidade de carga em cada um dos resistores. Ou seja, que um resistor fará um trabalho por unidade de carga, experimentando uma diferença de potencial elétrico, o mesmo para o segundo resistor e o mesmo para o terceiro resistor. Por outro lado, outra classe de conexão é presente entre elementos resistivos. Poderá acontecer que as três lâmpadas e as três são ligadas ao mesmo ponto entre os seus terminais, e esse ponto chama-se nos circuitos como sendo um nó. E, por outro lado, os outros terminais das lâmpadas também são ligados entre si ao mesmo ponto em comum, implicando que, quando se faz uma conexão com uma diferença de potencial elétrico com uma fonte que ministra esse trabalho realizado por unidade de carga, haja uma diferença de potencial entre esses dois pontos, esses dois nós, equivalente à diferença de potencial elétrico da bateria. Ou seja, a diferença de potencial elétrico entre esses nós na conexão elétrica será a mesma ministrada pela bateria. E todos os elementos resistivos nessa conexão em paralelo apresentarão a mesma diferença de potencial elétrico. Mas há uma diferença fora dessa equivalência. A diferença será na corrente elétrica, pois o fluxo de corrente elétrica estará associado a alguma informação equivalente. Por enquanto, só estão os três resistores em conexão em paralelo. Mas essa corrente elétrica, quando passa por esse nó
haverá uma bifurcação e, portanto, dividir-se-á em 3 correntes, a 1, a 2 e a 3, para cada um dos respectivos elementos resistores. Nesse caso, o resistor que lhe ofereça a maior resistência para essa corrente implicará que seja a mais baixa, e o resistor que lhe ofereça a menor resistência implicará que a corrente elétrica, por ser a mais preguiçosa do mundo, a grandeza física ou a informação mais preguiçosa do mundo, prefira ir pelo caminho mais simples ou menos resistivo. Nesse caso, voltem juntas-se nesse nó e retorna para a própria bateria essa informação, a corrente elétrica. Mas todos os resistores estão à mesma diferença de potencial elétrico, implicando que o resistor 1 esteja à mesma diferença de potencial elétrico, portanto, a corrente do resistor 1 seja expressa como recíproco da sua resistência, mas conhecendo a diferença de potencial elétrico. No resistor 2, também na mesma informação, a voltagem ou a diferença de potencial ministrada pela bateria, dividida pela resistência do segundo resistor, é equivalente ou final ou igualmente para o terceiro resistor, onde dependerá inversamente proporcional da sua resistência. Vamos ver se me faço entender. Quanto maior seja a resistência, menor será a corrente. Isso faz sentido para essa bifurcação. Dos 3 caminhos, se um dos 3 é o mais resistivo, tem a maior resistência, portanto, terá a menor corrente elétrica. E se algum dos 3 caminhos tem a menor resistência elétrica, é o mais fácil de percorrer, implicará que por esse caminho haja a maior corrente elétrica nessa bifurcação, nesse nó do circuito. E a carga elétrica, por sua vez, tínhamos visto que conserva-se. A carga elétrica não cria-se nem destrui-se, simplesmente desloca-se. Haverá uma mudança espacial, e essa mudança espacial é o que implicará em um fluxo, e esse fluxo implicará em uma corrente elétrica. Ou seja, que essa informação inicial bifurca-se, mas volta e junta-se e recupera essa informação inicial, a corrente elétrica. Implicando que a corrente elétrica poderá ser expressa mediante a soma desses elementos, ou da corrente que bifurcou-se ou simplesmente separou-se mediante esse nó de conexão em paralelo. A corrente elétrica expressa-se mediante a razão, ou tendo presente a lei de Ohm, mediante a razão da diferença de potencial elétrico pela resistência equivalente do próprio circuito, mas não se sabe quanto vale ou como se expressa a resistência equivalente. Só sabe-se que deveria expressar-se dessa forma se os resistores comportam-se e satisfazem a lei de Ohm. Por outro lado, a corrente elétrica de cada um dos 3 resistores, como tínhamos visto anteriormente, volta a expressar-se mediante essa soma consecutiva da corrente do primeiro, do segundo e do terceiro. Mas observando essa igualdade e conservando a equivalência, poder-se simplificar a diferença de potencial elétrico. Pois sim, pois todos os resistores estão ligados à mesma bateria, à mesma fonte. E a resistência equivalente desses 3 também estará ligada à mesma bateria, à mesma fonte. Implicando que essa informação física, para esse raciocínio, seja irrelevante, seja independente. Portanto, nos leva à noção de expressar a resistência equivalente do circuito de 3 resistores interligados em paralelo, onde a resistência equivalente, ou 1 dividido pela resistência equivalente, expressa-se como a soma de 1 dividido pela resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2, mais 1 dividido pela resistência 3, ou seja, uma soma dos recíprocos das resistências, sendo igual ao recíproco da resistência equivalente desse circuito em paralelo. E para aquilo, tem-se em retrospectiva que um circuito em série, seja com 2 lâmpadas, nessa imagem, tem alguns pontos bons e alguns pontos em contra. Mas, ou maus. Nesse caso, o ponto bom, a favor, é que tem menos consumo de fios.
teríamos que comprar a fiação para interligar essas duas lâmpadas, é o circuito que menos consumirá fios condutores. Tem uma baixa corrente elétrica em relação que a resistência total é bastante grande. É a soma entre a resistência do primeiro mais o segundo, implicando que a corrente elétrica seja baixa. Um ponto em contra é a diferença de potencial elétrico entre os elementos resistivos poderá ser diferente. Não será a mesma, pois o elemento da maior resistência será o elemento da maior diferença de potencial elétrico. E o da menor resistência terá a menor diferença de potencial elétrico. Isso implicará que haja diferenças nas iluminações dessas duas lâmpadas, como se essa daqui tivesse maior resistência e, portanto, maior diferença de potencial elétrico e, portanto, iluminará mais que em relação a essa que tem uma menor resistência. Outro ponto em contra é a não independência desse circuito, pois se pelo menos uma lâmpada fosse desligada, o circuito simplesmente abre-se, como se fosse um interruptor. Não haverá mais fluxo de carga elétrica. Mas é o mesmo que acontece, o que está presente nas luzes de Natal, onde há um conjunto de luzes, de lâmpadas, interligadas entre si de forma muito econômica na fiação, ou seja, em série, mas quando uma queima, uma deixa de funcionar, não se sabe qual realmente é a que parou de funcionar, pois o circuito completo abre-se e, portanto, não haverá mais fluxo de corrente elétrica e, portanto, não haverá mais iluminação. Todas deixarão de ligar, mas há uma que foi a que realmente parou de funcionar. Essa é a grande desvantagem quando deseja-se fazer uma correção ou conserto dessa instalação elétrica. Mas, por outro lado, tem uma economia de consumo de fio e tem uma corrente elétrica bastante baixa, portanto, os fios não necessitarão ter uma bitola bastante grossa. Fios finos serão ótimos, pois a corrente elétrica é muito baixa. Por outro lado, uma conexão em paralelo tem uns pontos a favor, como sendo a independência no funcionamento, pois implicando que se essa lâmpada fosse removida, não implicará que essa segunda continue ou apresente um desligamento. Implicará essa independência e o próprio fundamento para ter em casa conexões em paralelo, pois quando liga-se a geladeira, não necessariamente haverá que ligar o ventilador para que a geladeira funcione. Cada um dos equipamentos elétricos em casa funciona independentemente. Mas haverá outro ponto a favor também, que todos experimentarão a mesma diferença de potencial elétrico. Se toda a casa está ligada à rede elétrica, uma diferença de 110 volts ou 220 volts, todos os equipamentos, quando estejam ligados ou não, todas as tomadas apresentarão a mesma diferença de potencial elétrico. Essa é a grande vantagem de uma conexão em paralelo. A desvantagem é a diferentes correntes elétricas. Poderia ser uma desvantagem em alguns casos, ou seja, elementos com uma maior resistência terão uma corrente elétrica baixa e elementos com uma menor resistência terão uma maior corrente elétrica. E outra desvantagem, mas ao mesmo tempo torna-se importante para ter essa independência no seu funcionamento, é o maior consumo de fios elétricos para fazer essas conexões em paralelo. Ou seja, que uma conexão em paralelo consome mais fios, mas pelo menos torna o circuito independente, sabendo que se um desses elementos parou de funcionar, não necessariamente todos os elementos do circuito pararão de funcionar e poder-se detectar qual é o elemento que apresentou uma quebra no seu funcionamento e facilmente poderá ser trocado ou consertado. Se me faço entender, continuaremos com essa imagem, pois justamente dois circuitos com a mesma diferença de potencial elétrico, mas as três lâmpadas idênticas ligadas em paralelo, as três lâmpadas iluminam... as três lâmpadas não idênticas, de maior resistência,
de menor resistência e de menor resistência das três, as três lâmpadas iluminam muito mais intensa e menos intensa. Ou seja, uma lâmpada de 100 watts, uma de 60 e uma de 30, para dar certos valores. Por outro lado, as mesmas três lâmpadas interligadas em série, com os mesmos valores de 100 watts de potência, com uma maior resistência, com uma resistência média e um valor de resistência baixa. Quanto maior seja a resistência da lâmpada, maior será a diferença de potencial elétrico. Mas dessa segunda, menor será a diferença de potencial elétrico, e dessa terceira, menor será a diferença de potencial elétrico. Parece ser que cada uma das lâmpadas fossem ligadas a fontes diferentes, pois cada uma das três são percorridas pela mesma corrente, mas não estão ligadas à mesma diferença de potencial elétrico, como observa-se nessa imagem. Uma conexão em série tem essa grandíssima desvantagem. Não iluminarão com a mesma intensidade em relação que não todos os elementos resistivos estão ligados à mesma diferença de potencial elétrico. Na conexão em série não acontece isso. Na conexão em paralelo, garante-se que todos estejam interligados à mesma diferença de potencial elétrico. E para aquilo faremos o exercício número 4, considerando o circuito e sabendo que a intensidade de corrente elétrica total que passa por esse circuito é equivalente ou é igual a 3 amperes. Primeiro, determinar a diferença de potencial elétrico da bateria. Qual será a diferença de potencial entre os terminais da bateria? E B, calcular a diferença de potencial elétrico apresentado pelo resistor de 4 ohms. Esse daqui. Para aquilo, comecemos o raciocínio analisando principalmente a resistência equivalente. Mas esse é um circuito bastante simples. Na parte superior, nessa representação, há dois resistores ligados em série, e na parte inferior, dois resistores interligados em série, implicando que seja uma contribuição linear entre si, ou seja, na parte superior, um resistor equivalente a 8 ohms, e na parte inferior, a soma de 8 mais 4, equivalente a 12 ohms. Isso implica que resuma-se de 4 para 2, mas são dois interligados em paralelo, ou seja, que o cálculo da resistência equivalente e dois resistores em paralelo será como sendo o recíproco da resistência equivalente desses dois, seja 1 dividido por 8 ohms mais 1 dividido por 12 ohms. E a adição de dois fracionários expressa-se como sendo a multiplicação dos seus denominadores e a multiplicação na diagonal mais na outra diagonal. Sendo dessa forma, 12 mais 8 igual a 20 e dividido por 8 vezes 12, em unidades de ohms à segunda potência. Tirando a quarta parte de 20, ou seja, 5, e a quarta parte de 8, ou seja, 2, resultará o recíproco da resistência equivalente como sendo 5 20avos de ohms, nessa parte, no ohms no denominador. Dessa forma, mediante esse resultado, se dirá que a resistência equivalente expressa-se como sendo 24 dividido, ou 24 quintos de ohms, cujo valor numérico é equivalente a 4,8 ohms, ou seja, uma resistência considerável, mas muito próxima à menor resistência presente no circuito completo. De fato, é uma resistência equivalente menor que a menor resistência entre esses dois, menor que 8 e bem menor que 12 ohms. Já tendo presente a resistência equivalente do circuito e sabendo que a corrente elétrica que passa por esse elemento total é de 3 amperes, o que passa por essa resistência equivalente de 4,8 ohms, se diz que a bateria está uma diferença de potencial elétrico associada à lei de Ohm, onde a diferença de potencial da bateria será
expressa mediante a corrente elétrica total e a resistência equivalente. E quando multiplicam-se essas informações de 3 amperes vezes 4,8 ohms, implicará que a diferença de potencial elétrico da bateria seja de 14,4 volts. Dessa forma, obtém-se e responde-se para a primeira parte do exercício. Para a segunda parte do exercício, tendo presente a diferença de potencial da bateria de 14,4 ohms, haverá que fazer o processo ao contrário, por isso que as setas estão apontando no sentido contrário ao caso anterior, agora no sentido contrário. Haverá que calcular a corrente elétrica após desse nó, pois por mais que seja expresso não um ponto, mas essa linha consecutiva entre esse ponto até esse ponto representa um nó. Essa parte da esquerda terá em relação a essa parte da direita a mesma diferença de potencial elétrico que da bateria. Mas também implicará numa bifurcação da corrente elétrica. Uma corrente elétrica que poderá ser representada como sendo I12, esse supraíndice 12, fazendo alusão a resistor de 12, obtido mediante a contribuição desses dois resistores em série, e essa corrente elétrica I12 equivalente, ou calcular-se aí será igual a razão da diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor, igual à da bateria, dividido pela resistência do próprio resistor, de 12 ohms. Ou seja, que a corrente elétrica que passa por esse resistor de 12 será igual a 1,2 amperes. E se essa corrente elétrica passa por esse resistor de 12, que obteve-se como sendo equivalente à contribuição desses dois, que também passará a mesma corrente elétrica, qual será a diferença de potencial elétrico sobre os terminais do resistor de 4 ohms? E essa é a pergunta do inciso B. Para aquilo, conhecendo a corrente elétrica e o resistor de 4 ohms, poder-se dizer que, mediante a lei de Ohm, a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor de 4 ohms será a sua corrente vezes a resistência do próprio resistor, implicando que a diferença desse resistor seja de 4,8 volts, a diferença de potencial elétrico. Se alguma de vocês e Pedro se desejam desafiar a si mesmas, lhes deixo por 2 pontos até a próxima sexta-feira, valendo até às 7 da noite, esse cálculo. Quanto valerá essa corrente elétrica e qual será a diferença de potencial elétrico do resistor de 2 ohms, de 6 ohms e de 8 ohms? Façam-o por 1 ponto. E por último, lhes deixo essa animação onde recreia-se ou reproduz-se principalmente esse circuito. Então, na hora de fechar o interruptor com uma voltagem similar, pois é 14,4 e não 14,5, uma corrente elétrica um pouco maior e uma diferença de potencial elétrico um pouco maior aos obtidos inicialmente. Deixo-lhes essa animação para que experimentem e façam as devidas mudanças e manipulem por completo, e dessa forma poderão ver em prática os conhecimentos vistos nas aulas. Sendo assim, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.